Vai começar? De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho do trabalho do Legislativo nesse ano, na companhia aqui da presidente da Câmara Municipal. Andresa, gratidão pela presença aqui conosco, boa tarde. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos que estão acompanhando. Prazer é meu, é sempre muito bom estar aqui para esse bate-papo. Fim de ano, uma oportunidade para uma prestação de contas do que aconteceu ali na Câmara, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, é importante a gente falar que nesse período a gente tem um recesso legislativo, mas que é um recesso não tão recesso assim, não é? Porque se tiverem pautas, etc., se chamam sessões extraordinárias. É isso, Lu. Às vezes as pessoas falam, vai fechar a Câmara, esse período não tem expediente. Não, continua tudo da forma normal. O que muda, na verdade, é a nomenclatura. Em vez de a gente ter uma sessão ordinária, alguns tipos de sessões muda. Agora é extraordinária nesse período de recesso. A gente teve a semana passada, tem uma expectativa para ter uma semana que vem. A diferença é que fora do período de recesso, quem convoca as extraordinárias é o presidente da Câmara. Agora, nesse período, quem convoca é o prefeito. Então, a gente não consegue saber com tanta antecedência. De acordo com a necessidade da matéria, de acordo com a necessidade da administração, e no tempo regimental ele faz essa convocação para as extraordinárias. E fora essa questão de sessão que tem lá na Câmara, continua uma agenda intensa, ainda tem inaugurações, tem placas, homenagens. Então, os vereadores ainda continuam ativos no fim do ano e durante janeiro todo também. Também, né, é interessante pensar aí de dia a dia, né, como a gente tem aí do trabalho, que muitas pessoas não conhecem a logística de trabalho da Câmara como realmente é. Não é? Então, muitas vezes a gente vê críticas sem compreender de fato o funcionamento. Verdade, Lu. Desde quando eu assumi a presidência, uma coisa que eu tenho tentado muito, acho que melhorou um pouquinho, mas está muito longe do que precisa ser, é aproximar a Câmara Municipal das pessoas. É as pessoas saber que ali é a casa do povo, mas não é um apelido, é um lugar de fato para elas estar reivindicando, até criticando, levando sugestão. É ali que se discute a cidade, é ali que a gente vai falar dos serviços públicos. E eu tenho feito um trabalho nesses 11 meses, 12 agora, né, para aproximar. Acho que nós conseguimos melhorar um pouco mais a participação das pessoas em sessão ordinárias, em audiências públicas, mas está muito longe do que precisa. Quanto mais pessoas discutindo, quanto mais sugestão, quanto mais elaborado um projeto de lei, porque está ali na Câmara, cabe emendas, dá para se fazer alterações e fazer o melhor para a nossa cidade. E muitas vezes isso não é discutido com a população. Então é por isso que a gente intensifica esse trabalho. Espero em 2024, pelo menos no primeiro semestre, conseguir manter essa linha, fazer as pessoas ir na Câmara, porque além da sessão e da discussão, é um prédio maravilhoso, Lu. Ali tem um acervo histórico riquíssimo, tem muitas coisas que a nossa população não conhece da Câmara. Também, quando se fala da rotina, né, muitas vezes ao longo desse ano se questionou o horário, né, dias de sessão, etc. E essa é uma discussão que vem aí por décadas, né, não é uma novidade. Não, a gente tenta, porque a gente precisa ser flexível para atender o interesse público, né? Nós tentamos várias vezes, todas as audiências de 2023, nós fizemos no período noturno, tanto as que já são de rotina, as quadrimestrais, uma ou outra da saúde, por ser muito próxima, então acaba sendo um assunto repetitivo que a gente fez durante o dia, que é para facilitar a participação do pessoal, porque muitos alegam, Andresa, é um horário de trabalho, não dá. Só que mesmo no período noturno, mesmo quando é à noite, ainda não é uma participação como deveria ser. A não ser que é uma audiência temática, nós vamos discutir resíduo sólido, vamos discutir meio ambiente, uma atividade delegada. Quando é algum assunto específico e tem um público interessado, então aí você consegue levar mais pessoas. Mas aquelas que falam do orçamento, prestação de contas, essa participação é menor ainda, Lu. E a gente tenta horário, nós temos sessão de dia, mas a gente tem a base também de público à noite na audiência. Então eu hoje já tentei muito mudar para o período noturno a sessão, mas hoje com essa experiência, o custo de hora
hora extras dos funcionários, da casa em si, acaba não compensando a participação. Até porque, Lu, durante o dia, a participação nas redes sociais, YouTube, Facebook, é maior do que à noite. Ainda tem aquele costume de novela, cada um chega, descansa, deve ter o seu entretenimento. Então, a gente, mesmo no período noturno, a gente não consegue atender e atingir as pessoas nem através das redes sociais. Durante o dia, o público ainda é maior. Andresa, esse ano também a gente tem que destacar, né, a questão aí da busca do Legislativo, como você já falou com a gente há um tempo, não é, de organizar a casa, né, no sentido dos déficits de funcionários, de reorganizar o quadro administrativo, né, de maneira funcional, concurso realizado, não é? Isso também dá uma perspectiva boa para o próximo ano. Dá, Lu, isso dá um sossego, vamos chamar de sossego, assim, porque a gente sabe que vai ser um ano intenso, 2024 também, mas a gente sabe que conseguiu realizar aquilo que nós planejamos. Concurso público é muito complexo, né? Você vê aqui na nossa região vários concursos públicos, o Ministério Público entrou, teve problemas. Aqui não, graças a Deus, é um trabalho do pessoal ali, a diretora jurídica, a doutora Selma, o pessoal do administrativo, a Lilian, fizeram um trabalho assim gigante, dando bastante transparência a todo o processo. E eu acho que o concurso da Câmara teve uma credibilidade gigante, porque 1.350 e poucas pessoas para 9 vagas, sabe? Então eu achei que isso mostra a credibilidade da Câmara. Claro que nós tivemos todo o cuidado com a questão da transparência, colocamos a casa toda à disposição, teve alguns recursos, algumas situações. Uma banca também muito séria, é uma fundação, não é uma empresa que vive de lucro para pegar concurso aqui, pegar concurso lá. Foi toda uma situação diferenciada. A Câmara não paga por esse concurso. A fundação, que é a FAPERP, cada inscrição é feita por ela. E se você entrar no site, uma coisa que eu acho interessante é que ela não fica divulgando, ela não faz aquele marketing para ter lucro. Você percebe que eles dão aquela peneirada mesmo e escolhe os mais... Escolhe não, eles colocam uma prova para ter aqueles mais qualificados mesmo. As pessoas reclamam, Andresa, eu achei a prova muito difícil, foi muito bem elaborada, mas foi muito difícil. Eu ouvi isso de várias pessoas, então eu acredito que deve ter sido uma prova complicada mesmo, mas acaba ajudando como é que eu falo? A peneirar mesmo, seria? Peneirar, vai dar para entender? Peneirar e selecionar bons servidores para casa. A gente que é político, a gente é passageiro, né? E o trabalho da instituição fica, o trabalho da casa fica. Esses servidores vão ser efetivos. Então, é muito importante para a gente vir pessoas preparadas mesmo, que foram assim, testadas e aprovadas com dificuldade. Só para completar... Sim. Em relação ao concurso, uma outra coisa que eu achei interessante foi o trâmite que a Câmara conseguiu fazer tudo. Foi tudo de forma muito rápida, nós já fizemos convocações, já teve desistência, já chamamos o segundo colocado. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, os servidores já estão trabalhando na casa, esses novos. Tem 3 que começam, porque eles têm direito a um prazo, né? Eles pediram um prazo até janeiro. Então, nós temos 3 que vão começar em janeiro, mas a maioria já começa amanhã, às 9 horas da manhã. Que às vezes o sujeito está empregado, precisa cumprir aviso prévio, faz parte da legislação trabalhista, é isso? Sim, sim, é um direito esse prazo, também nós não questionamos, demos o prazo conforme foi solicitado e vamos ficar na expectativa para eles virem somar o quadro rápido, aprender a nossa questão regimental, toda a nossa cultura ali da casa e servir ali junto com os outros servidores, porque a Câmara tem você teve lá dentro, você conhece, a Câmara tem um grupo de servidores ali que quem é presidente ou quem é vereador lá naquela casa tem que se sentir privilegiado, porque eles são assim, muito bons no que fazem. E de fato, né? E além de tudo, talvez de se adequar a algumas questões do regimento que antes não haviam, não é? Então, vamos pegar uma questão aqui, por exemplo, assessoria de imprensa, né? Não existe ações regimentais específicas, isso tem que ser construído, né? Até para que se entenda que a assessoria é da Câmara e não do vereador.
Tem que diferenciar isso, saber o que é a instituição, o que é o mandato, é muito importante. Claro que a gente vai construir isso junto com os vereadores, que inclusive, Lu, eu sempre fui muito polêmica, não preciso nem falar isso, né? Sempre tive muita dificuldade ali e sentia uma insegurança enquanto presidente. Eu falei, será que eu vou conseguir apoio? Peguei um desafio gigante, depois de 40 anos não tinha uma coordenação geral, mas eu preciso agradecer à mesa diretora, vereadora Ana Bela, o Sebastião Santana, o Abidenor e os vereadores da casa também, porque deram um respaldo muito grande para os trabalhos ali. Na reforma administrativa que nós fizemos, que nós criamos esses cargos, assessor de imprensa, contador, procurador, só foi criado cargos que vão ser preenchidos, que foram preenchidos através de concurso público. Sem o apoio deles e sem a aprovação em plenário, não seria possível. Então, eu preciso agradecer esses colegas e falar, Andresa, vai dar conta? Vamos. E eles abraçaram a ideia junto com a mesa diretora e hoje a gente está com a Câmara numa situação bem melhor do que janeiro, quando nós pegamos. E, de fato, não é? Também aí a gente teve um período que afetou todas as câmaras no país, que foi o período de pandemia. Até na gestão, né, tiveram que se reinventar, vocês tiveram sessão online, enfim, né, uma série de atividades fora do protocolo, não é? E agora, com a retomada, também se viu a necessidade de se construir estruturas para não se ter o susto que se teve em outras vezes. Isso, Lu, a gente não pode estar despreparado, né? A gente tem que tentar um planejamento, tentar fazer as coisas com preparo. A pandemia pegou todo mundo despreparado, ninguém estava preparado para viver o que nós vivemos, né? Claro que de forma rápida, responsável, fizeram as mudanças no regimento para ter essa questão de sessão online. Hoje tem algumas discussões, quantas outras vão ficar online, se vai poder ter mista, não. Esse ano a gente já fez várias mudanças regimentais. A gente tinha uma ata que tinha que ficar um servidor o dia inteiro ouvindo e redigindo. Hoje nós mudamos o regimento, hoje essa ata é digital, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muita coisa que a gente precisa fazer ali, porque foi uma mudança muito rápida, né? Além da pandemia, as exigências legais, o que o tribunal cobra, isso tudo mudou muito. Esse ano a gente teve a implantação do CIAFIC, que é um sistema integrado entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Então, foram várias legislações, tem a 14.133, que já era para ter sido implantada, mas foi prorrogada até dia 31 de dezembro, então a gente conseguiu um tempo para poder adequar a casa ali, e é totalmente diferente. A Câmara até hoje não tem pregão eletrônico, então a gente está preparando toda a estrutura para seguir a legislação e evoluir. E principalmente na questão tecnológica ali, Lu. Já teve um trabalho de vários outros presidentes, Santana, o vereador Júlio, você olha o nosso visual, o equipamento da Câmara tem muita qualidade, eles já fizeram a parte deles, e eu venho também dando sequência ao que eles começaram. A gente tem uma licitação essa semana, eu não vou lembrar o dia, que é para a gente comprar um software da assistência legislativa. Esse software, ele possibilita assinatura eletrônica, a votação digital, às vezes só quem votou, quem ficou em pé e quem sentou. E isso lá no telão, mostrando a votação de cada vereador, eu acho que dá mais transparência também. As pessoas vão poder acompanhar o ato de cada vereador, a ação de cada vereador. E fora isso, tem bastante planos para o ano que vem. Né? É que passou muito rápido esse ano, mas eu acredito que foi muito produtivo na Câmara. Com a ajuda que eu tive, com um trabalho intenso, eu achei que foi muito produtivo, Lu. Com participação aqui também dos nossos espectadores, não é? Silvia aqui parabenizando pela sua disposição e empenho, né, frente à presidência, e aproveitando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada, Silvia. Estamos aí na luta e obrigada pelo carinho, viu? Também aqui o Ricardo, né, parabenizando pelo trabalho, Andresa, e colocando uma questão
como a gente falava aí nos blocos anteriores, não é? Do entendimento mesmo do trabalho da Câmara e de uma coisa que ele aponta nesse ano, que é uma crescente do uso das redes sociais pelos vereadores, mas muito num contexto de pontuar os projetos na sua ótica, né? Criando até um certo conflito aí nas redes. Como é que você tem acompanhado isso? Lu, isso acaba sendo muito o perfil de cada vereador, né? Tem uns que nada de braçada nas redes sociais, tem um bom engajamento, uma boa participação e uma facilidade nisso. Outros já têm mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu estou fazendo tudo para movimentar, mas eu não conheço as ferramentas. Eu sei que tem que ter um logaritmo para ser entregue para as mais pessoas. Eu não consegui profissionalizar isso. Tem outros não, que já tem isso de facilidade, ele mesmo consegue fazer. Essa questão de cada vereador mostrar conforme entendeu, acaba sendo assim, muito pessoal, é a visão dele, é a forma que ele vai passar, quando concorda vai defender com unhas e dentes, o outro se não concorda já vai se posicionar diferente. Na verdade, essa forma dos vereadores em redes sociais acaba sendo bom, porque assim o público, a população consegue ver mais ou menos o que ele defende ou não, o que a pessoa dá crédito ou não, o que é o trabalho ou não. Então, eu acabo acreditando ser importante para as pessoas avaliar o trabalho e a forma de prestar contas de cada um. Uhum. E também é interessante isso, não é? Que as pessoas sigam o máximo de vereadores possíveis do município, até para poder ter o contraponto, né? Porque muitas vezes a gente segue um apenas e tem só aquela visão. É muito importante seguir vários vereadores, justamente por isso, por essa questão de ter um pensamento diferente, poder ver por um ângulo diferente. Se você seguir só aquele que você votou, será que é 100% que não erra? Será que não existe uma ideia diferente? Será que não existe um outro lado? Então, é bacana a população acompanhar isso, porque vai amadurecendo o pensamento, vai amadurecendo na nossa população a forma de ver política na nossa cidade. Falando do trabalho dos vereadores, Lu, uma coisa que eu acho muito interessante falar para quem está acompanhando, que trabalho de vereador é um pouquinho ingrato, sabe por quê? O prefeito vai fazer uma reforma de uma quadra que nem nós tivemos lá na Coab, que ficou bacana, ficou magnífica. Ele vai lá, inaugura, ele consegue mostrar o trabalho dele. É prédio, é isso, é aquilo. Então, olha lá a obra do prefeito tal. O vereador, ele precisou aprovar aquele projeto. A participação da Câmara, ela é muito grande e muito importante ali naquele projeto para acontecer. Só que os vereadores em si não vai ter um prédio, não vai ter algo material para falar que, ó, isso aqui foi eu quem fiz, isso daqui foi o fulano que fez. Mas o que tem? Normalmente não, é sempre passado ali pela Câmara, é sempre com o aval. Se não tiver a participação da Câmara, do Legislativo da nossa cidade, o recurso não chega numa entidade. Aquela festa tal, se não passar ali uma autorização, seja a festa do leite, a não ser que já exista em outra lei prevendo isso, mas seja um carnaval, o dia do samba, qualquer coisa que precisar de votação na Câmara, não vai acontecer sem o aval dos vereadores. Só que na hora de mostrar o trabalho, a gente não tem isso para mostrar. Normalmente o Executivo ele vai ter uma secretaria. Se for uma festa, vai ter secretaria de turismo e cultura lá na frente, apresentando, falando de tudo aquilo. Os vereadores não, eles aprovaram, inclusive suplementação, inclusive autorização, só que a gente não tem essa coisa física de falar, ó, isso aqui foi nosso. Fica com o nome lá na plaquinha de inauguração. Normalmente quem fala em nome da Câmara é só o presidente, outros tiveram um trabalho, vou pegar o postinho ali da Vila Cruzeiro. Ali teve uma emenda da vereadora Anabela de quase 500 mil, ficou 550, 500 mil foi dela, 50 mil do município. Claro que o Juninho não tem dificuldade com isso, deu todo o mérito para a Anabela, além da minha fala como presidente, teve a fala dela, mas é raro situações assim que a gente consegue mostrar algo para a população, sem ser através de emenda.
sabe? Eu dei um exemplo de uma emenda, mas o vereador, ele fala das despesas do município e tem essa dificuldade de mostrar. Em emenda, você ainda fala, ó, aqui teve 500 mil, mas aonde não teve emenda, até porque emenda não é função do vereador, é algo a mais que a gente faz pela cidade, mesmo aonde não tem emenda, ali tem a mão do legislativo, ali tem a aprovação e a participação dos vereadores. E também é importante destacar, né, que a gente sempre fala isso, que os vereadores têm feito uma atribuição que não é deles, não é? Mas que é a busca de emendas para o município, e a gente tem de fato visto isso, né? O quanto essas emendas estaduais e federais têm feito a diferença. Muito, Lu. Acaba ajudando demais a nossa população. A gente sabe que o orçamento, que nem eles falam, o cobertor é curto. Então, você tenta tirar daqui, você cobre na saúde, mas às vezes falta na educação, falta numa cultura, num lazer. Então, a importância do vereador em ir até Brasília, ir até São Paulo, tomar aquele chá de cadeira, mas vir com recurso para Batatais, ela é importante. E isso valoriza até o vereador, sabe? Quando você chega na sua cidade, olha, eu consegui 100 mil reais, exemplo dessa última minha, consegui 100 mil reais para equipamento da fisioterapia. É um valor muito alto? Não, mas é 100 mil reais para fisioterapia, que são equipamentos, elástico, pezinho, vai ajudar e estruturar a fisioterapia. Então, esse trabalho dos vereadores é muito importante para toda a população. Às vezes fala, é importante para a administração? Claro que sim, mas não é uma coisa que é feita para a administração, independente de situação ou oposição, o vereador sempre busca fazer algo, porque isso é para a população mesmo, é direto. Sem dúvida. E a gente percebe isso historicamente, né? A cidade sempre recebeu recursos dos mais variados partidos, de todas as legendas, nas mais variadas gestões. Sim, sim. Né? Não tem essa questão, porque é lógico, né? Um deputado, seja ele federal ou estadual, ele recebe votos aqui e ele está dando retorno para o trabalho, não é, desse trabalho, dessa votação que ele teve, muitas vezes amparado com um político local, né, que fez a campanha, enfim. Eu ainda tenho uma dificuldade para entender alguns votos, Lu. Tem gente que, tipo assim, não tem o porquê ajudar a nossa cidade. Tem deputados estaduais e federais que ele não está nem preocupado e muitas vezes nem recebe o vereador quando ele vai no gabinete. Por quê? Porque na cidade já teve 800, 1.000, 1.500 votos, independente de um trabalho. Tiririca. Quantos votos o Tiririca teve em Batatais? Vou citar o Tiririca para não ficar entrando nesse negócio de direita e esquerda, mas vários outros nessa última eleição. Pessoas que nunca vieram em Batatais, pessoas que nunca colaboraram com a nossa cidade, saiu daqui com muitos votos. Eles não vão receber os vereadores, porque eles já têm voto de qualquer jeito na cidade. Então, para que ele vai mandar uma emenda para a saúde? Por que ele vai mandar uma emenda para a educação? Sabe? Então, na hora de votar, sempre, mas no âmbito estadual e federal, é muito importante votar em quem trabalhou, em quem já fez algo para a nossa cidade. Aparece Mulher Fruta, aparece uns artistas de TV, aparece uns figura e leva votos da nossa população e depois não vai fazer nada por elas. Então, até isso é importante a gente dar aquele toque para o pessoal ficar ligado. Trabalhar, votar para quem trabalha. E é importante também entender isso, né? Entender essa dinâmica, porque às vezes tudo bem, olha, eu fiz um voto ideológico no deputado X, que tem um grande trabalho, que trabalha numa linha de pensamento similar à minha, que não vai, de fato, né, ter emendas revertidas para o município, mas pelo menos eu tenho uma votação ideológica, né? No caso desses artistas, nem isso. Eu acho que quando você tem alguém que você acompanha por ideologia, é porque você já conhece o trabalho da pessoa. Sim. É porque você já sabe até onde você pode contar. Eu ainda vejo voto ideológico de forma diferente. Porque, de repente, o trabalho dele não é só a emenda. É uma participação, é uma pessoa... Vou te dar um exemplo de uma participação que eu preciso muito. Estou pleiteando, fiz uma moção ao governador. Tem vários deputados ali na Assembleia Legislativa que a gente precisa contar com o trabalho deles para aprovar a doação da FEBEM para o município. Isso acaba sendo mais importante do que muitas emendas. Então, a questão ideológica é porque alguém tem o trabalho para ter te convencido. Então, independente se de direita ou de esquerda, esses ainda é diferente dos artistas, vamos colocar assim. Nenê da Comar perguntando para você
se você conseguiu contato, né, com o Bialy, com o Nanon de Altinópolis, pois ele tentou e não conseguiu, Andresa. Nenê da Comar é o presidente do meu partido. Eu já aproveito e mando um abraço para todo mundo lá do grupo do PSB, Batatais. O pessoal está com gás, um ânimo enorme. Não, Nenê, eu não consegui nenhum contato. Eu achei que você, como presidente, ia me trazer boas notícias. Mas eu também tentei, liguei várias vezes para o doutor Bialy, não consegui um retorno. Eu não liguei para o Nanão, ex-prefeito de Altinópolis, porque eu tenho uma dificuldade para lidar com ele. Me sinto perseguida por ele, por várias denúncias que eu cheguei a fazer em outras épocas. Então, por mais que eu tentei, eu não tenho um relacionamento bacana com ele. Então, o Nanão eu não procurei, o Nenê. E o doutor Bialy, toda vez que eu procurei, eu não tive retorno. Uhum. Também é uma questão aí que a gente tem visto marcadamente, né? Não só no país, mas no estado, isso atinge as cidades, né, Andresa? Dessa nova fase dos partidos, não é? A gente vê aí que a gente teve federalização aprovada, isso vai refletir na eleição municipal agora, e também da tradicional dança das cadeiras aí que a gente sabe que acontece e que se afunila na eleição municipal. Até final de abril tem muita coisa por vir. Tem muita coisa para acontecer, muita água vai passar embaixo dessa ponte, Lu. A questão da federação, eu acho que vem com um impacto muito grande aqui no município de Batatais, porque são 3 partidos que sempre tiveram cadeira aqui. Teve um momento que o PV teve cadeira na Câmara, PCdoB, mais que uma cadeira na Câmara, o PT também. Então, essa federação com 3 partidos que no município sempre tiveram representantes e sempre foi forte. Então, a gente vai acompanhando para ver como ela vai alinhar para a campanha de 2024. Partidos que eram considerados grandes aqui, vou citar o PSDB, 2 vereadores, bastante filiados, um partido histórico e muito bem visto aqui na nossa cidade. A gente vê o interesse dos vereadores de lá mudar de partido, a gente já ouve isso. Então, a gente não sabe, partidos grandes, que nem o PSDB, como ele vai chegar para a eleição de 2024. Pode acontecer de chegar bem enfraquecido, se perder 2 vereadores com cadeira na Câmara. A expectativa do meu, para ver como vai ficar essa questão da provisória. O MDB, que está naquele trabalho, sempre foi um partido forte aqui no município, está naquele trabalho levando outros vereadores, trazendo pessoas novas. Uma sigla que talvez seja uma surpresa para a gente, seja o Republicano, que vem com uma força diferente. PSOL, na eleição passada, já conseguiu uma cadeira na Câmara, acredito que vai fazer um trabalho para ampliar. E a dança das cadeiras faz parte da eleição, né? Porque agora cada um vai de acordo, eu espero que com a sua ideologia, porque eu não consigo mudar de cadeira e sair muito fora da minha ideologia. Eu estou muito feliz no PSB. É um partido assim que eu me sinto muito bem. A gente tem grandes referências, Alckmin é uma grande referência, Márcio França, a Tabata. Então, tem pessoas que eu admiro. Hoje de manhã foi a filiação do Datena no PSB. Então, é um partido que eu acho que vai crescer muito no meio dessa questão de extremismo. Por ele ter uma passagem mais tranquila, mais suave, eu acho que ele não vai ser colocado nem como uma extrema esquerda e muito menos uma extrema direita, porque senão aí já não vai caber eu, né? Mas ele é um partido socialista que tem feito um trabalho para crescer não só em Batatais, mas na região, e que eu gosto muito, quero muito ficar. E é o que você falou, só em abril para a gente ver como vai ficar essa situação partidária. Exato. Além da federação, partidos novos vão surgir, outros grandes vão dar aquela minguada. Abril eu acho que descortina. Aliás, eu acho que está demorando, Lu, porque a gente já está em dezembro, era para estar pegando fogo, o partido tá tal, ainda está meio parado. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, para te falar a verdade. Mas eu acho que a gente via muito, né, eu acho que a gente está vivendo o contrário das redes sociais. Quando a gente não tinha as redes sociais, a gente tinha um boca a boca muito grande a respeito disso, né? Se falava muito, né? Se as esquinas da cidade, aí as saunas e os bares, né, davam conta aí de muitas especulações. Agora eu acho que a gente está justamente no inverso, não é? Parece que as pessoas guardam secretamente isso para na última hora revelarem aí o que vem pela frente.
Pode ser, Lu. Eu acho as redes sociais, voltando naquela questão do mandato, sei que está no último bloco, de extrema importância. Eu acho muito importante as redes sociais, é importante para mim, eu preciso alcançar mais pessoas e falar do meu trabalho, prestar contas do meu trabalho, mas eu tenho dificuldade. Mas aqui na cidade, Lu, a gente ainda tem aquela situação do porta a porta, do olho no olho, e isso é muito forte aqui na cidade. É aquele que ficou 4 anos sem entrar no conjunto habitacional, ter que entrar agora. A forma que isso vai ser visto pesa muito numa campanha. A questão de rede social, de internet é importantíssima, mas a gente vê o atraso que a gente teve na educação com essas coisas, esse ensino remoto. Não é bom, é importante para uma propaganda e tal, mas eu acho muito superficial. A gente precisa aprofundar na campanha, a gente precisa estar mais em contato com o povo, olhar o olho no olho. Pelo menos eu estou disposta a fazer isso. Eu não sei se é porque eu tenho dificuldade, mas eu acho que não substitui a campanha eleitoral na rua. Eu ainda gosto de ouvir rádio, eu sou de ouvir rádio, eu gosto de ler jornal, eu acho muito importante os caminhos, a imprensa, a nossa TV educadora, todos os outros órgãos de imprensa. A rede social ainda não substituiu outros veículos de comunicação, assim como o impresso. Eu ainda não sei como nós vamos fazer, porque eu preciso fazer uma prestação de contas do meu trabalho de 4 anos. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho consciência que o papel suja. Então, a gente vai ter que conciliar, fazer uma nova campanha, fazer um planejamento com consciência, pensando na questão de sustentabilidade, vendo o que a gente pode oferecer de melhor para a nossa população. Mas vai ser um desafio. Sem dúvida. E desafio esse, né, que culmina aí com um ano, né, último ano de presidência, com eleição, né, que sempre complica um pouco mais. Complica um pouco mais, por isso que eu já vou pedir mais ajuda para todo mundo da família, para os amigos, porque é um ano que a gente precisa. Eu, por estar presidente, eu tenho um tribunal de contas que fica em cima de mim, sabe, cobrando. É claro que eu não me incomodo com isso, eu faço questão de prestar conta, seguir todas as orientações, mas a gente tem uns prazos que a gente tem que seguir em ano eleitoral. Então, o meu orçamento para ser executado em 2024, eu tenho que fazer muito bem planejado, porque 6 meses antes da eleição tem várias regras, tem muita coisa que muda. Então, eu vou ter que ter um fôlego e uma energia para a questão administrativa enquanto presidente, para o meu mandato, porque eu continuo com bandeiras que eu tenho lutado aqui, que eu quero conquistar para a nossa cidade, e ainda uma campanha. Eu preciso conseguir conciliar isso e estar na rua. E não é fácil, viu, Lu? Porque tirando essas coisas do trabalho, a gente tem família, tem marido, tem filha, tem os amigos, a mãe cobrando, eu nem te vejo mais. Então, vai ser importante. Mas eu acredito que vou dar conta, sim, eu vou precisar dividir, talvez não de uma forma tão intensa, como os outros vereadores, porque quando você não está presidente, quando você não tem isso, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Você sabe que aqui tem como é que fala? Tem um dito popular, o presidente do último mandato não se reelege. Mas por que sempre foi falado isso? Eu acho que é pela dificuldade administrativa mesmo. Eu vou tentar quebrar essa maldição, sei lá como é que chama isso, vou tentar trabalhar muito na Câmara e na rua. Andresa, quero agradecer a participação aqui, deixar sempre esse espaço democrático à disposição, esperar que, de fato, né, a gente tenha um 2024 com mais conquistas para o município, que tenha um período eleitoral tranquilo, propositivo, não é? E que a gente possa, de fato, fazer com que a cidade se desenvolva ainda mais. É isso, Lu. Eu quero agradecer, falar para todos que estão acompanhando que eu estou à disposição, a Câmara Municipal está à disposição, a nossa intenção é manter esse contato próximo. Então, se precisar, é só procurar. Meu WhatsApp é o mesmo há mais de 10 anos, então acho que a maioria da população tem. Estou diariamente na Câmara também, vou estar lá, é só chegar. Se não tiver nada para pedir, uma solicitação do bairro, isso e aquilo, passa para tomar um cafezinho, para conhecer o acervo, porque a gente tem trabalhado com prazer e orgulho, porque é uma honra estar presidente, eu sonhei muito com isso, Lu. Então vai ser um prazer receber, prestar contas e ajudar na medida do possível ali. Como está no último bloco, eu já vou desejar Feliz Natal, pode, Lu? Lógico, por favor. Então eu já vou aproveitar que o Natal que simboliza o nascimento do nosso Redentor,
que renasça nos nossos lares, em cada família, no coração de cada um, esperança para 2024. Que cada notícia ruim, que cada catástrofe, mesmo que natural, que a gente vê aí pelas redes sociais, que isso não venha roubar a sua fé, a sua esperança de dias melhores, a energia para a gente fazer cada vez o melhor para a nossa cidade, para a nossa família. Que 2024 seja abençoado e que a gente seja grato por tudo aquilo que Deus proporcionou a gente viver.